Olá, moçada! O assunto aqui é tronco de cones. Quem já tem habilidade bem desenvolvida nos troncos de pirâmides não terá nenhum trabalho extra aqui, porque a situação é análoga. Vamos ver o que acontece. Primeira coisa, a nomenclatura. Vem comigo. Rzão, raio da base maior. Rzinho, raio da base menor. Temos que destacar aqui a geratriz, que são esses infinitos segmentos de reta aí que formam a parede lateral do sólido, né? E reparem que a geratriz, com os raios das bases e com a altura do tronco, esses 4 segmentos aí formam um polígono conhecido de vocês da geometria plana, chamado trapézio, retângulo a propósito, porque eu tenho 2 ângulos retos aí. Vocês têm que ter claro, pessoal, que um tronco ele é formado quando a gente secciona um cone paralelamente à base desse cone. Então a gente faz uma secção paralela à base. É isso que gera o tronco. Então, sempre que vocês tiverem um problema falando do tronco, façam o prolongamento desse tronco e imaginem o cone completo, certo? Um cone pequenininho lá em cima e o grande cone. E o que vocês têm aí nesses 2 cones são sólidos semelhantes. Vocês podem trabalhar com aquelas lógicas ali de semelhança entre sólidos, tá? Mas a construção que eu quero fazer agora com vocês é essa geometria plana aqui, ó. Reparem nos triângulos semelhantes. Puxei em amarelo ali a altura daquele cone pequenininho que está ali em cima, né? E eu vou escrever aqui fora a altura do grande cone, então, né? Vou chamar de Hzão. Tá? Então, da semelhança de triângulos, o que a gente pode escrever ali? Rzinho está para Rzão, isso são as bases daqueles triângulos, né? Assim como Hzinho está para Hzão. Essas são as alturas dos 2 triângulos semelhantes. Então, esse trabalho é primordial aí em se tratando de tronco, porque a gente pega o tronco, faz o prolongamento e enxerga esses 2 sólidos semelhantes, né? Esse cone pequeno e esse cone grande. Consequentemente, a gente enxerga os triângulos semelhantes. Aqui a gente tem uma base, né? Eu vou chamá-la de AB, né? Área da base pequena, e aqui embaixo a gente tem uma base maior. Eu vou chamar de ABzão, né? Então a gente pode também fazer uma semelhança aqui, né? De que a área da base pequena está para a área da base grande, assim como a altura pequena está para a altura grande elevada ao quadrado, certo? Tá aí uma outra relação aí que pode quebrar um galhão aqui para nós, tá? Lembrando que isso aí é proveniente da semelhança entre sólidos, né? A gente cria isso aí a partir de sólidos semelhantes, já visto nas aulas anteriores. Mas a lógica aqui é simples, né? Se tu tá comparando 2 áreas e tu vai comparar 2 comprimentos, esses comprimentos têm que ser elevados ao quadrado, não necessariamente as alturas. Eu poderia usar a geratriz de um cone pequeno e a geratriz do cone grande, né? Ou em vez de Hzinho, Hzão, poderia usar Rzinho, Rzão, né? Que é o raio, e assim por diante. E finalmente a relação que envolve volume, né? Vou colocar ela aqui em cima. Se eu pensar aqui, ó, nesse cone pequenininho com o volume Vzinho e o cone grande com o volume Vzão, a gente também tem a relação, né? Vzinho está para Vzão, assim como Hzinho está para Hzão ao cubo, né? Relação essa também proveniente da questão entre sólidos semelhantes, né? Brincou com volumes, os comprimentos devem vir ao cubo. Sobre as bases aqui, é óbvio, né? Que a área da base pequena é π vezes Rzinho ao quadrado, né? E a área da base grande é π vezes Rzão ao quadrado, né? Isso é área de círculo. Tenho certeza que todo mundo tem essas fórmulas aí na cabeça há muito tempo já, né? Se a gente precisar fazer, por exemplo, a área lateral do tronco, então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a área lateral do cone grande menos a área lateral do cone pequeno. Perfeito? E lembrando que a fórmula de área lateral de cone é πrg. Π vezes raio vezes geratriz. Então aqui na área lateral é aquela história, né? Poxa, eu quero a área lateral do tronco, né? Aí o cara vem aqui e bota uma fórmula que envolve a área lateral do cone grande, mas nem existe esse cone grande, né? Claro, vocês têm que fazer aquela história dos prolongamentos aqui, ó. Aí sim vocês vão trabalhar com o cone grande e com o cone pequeno. Essa é a ideia. E para o cálculo do volume do tronco, mesmo esquema. A gente faz o volume do cone grande, que nem existe, né?
menos o volume do cone pequeno e está resolvido o volume do tronco, tá? Agora a gente já viu lá nos troncos de pirâmide que existe uma fórmula para calcular esse volume, né, nos troncos de pirâmides, envolvendo a altura do tronco. É a mesma fórmula que a gente pode usar aqui. Tá? A demonstração aqui da fórmula do volume do tronco de cone é análoga à demonstração da fórmula do volume do tronco de pirâmide. Tá? Por isso eu não vou fazer ela novamente aqui, basta tu buscar lá atrás, se tu tiver curiosidade em ver como é que se chega àquela fórmula, né? Mas a fórmula é essa, olha só. Volume do tronco é igual a altura do tronco dividido por 3 vezes área da base maior mais raiz quadrada do produto, área da base maior pela área da base menor, mais área da base menor. É essa fórmula muito doida aí que nos permite calcular aí o volume do tronco de cone tendo simplesmente a altura do tronco, né? Agora sim a altura do tronco aqui, tá? Mas eu não recomendo essa fórmula para vocês. Eu acho que o assunto troncos tem que ser tratado a partir daquele prolongamento, onde a gente trabalha com o cone pequenininho e o cone grande. Esse é o grande caminho, beleza? Vamos de exercício na sequência. Abraço, galera!